Oi, quarto ano, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui, dia 7 de julho, para realizar a nossa verificação bimestral interdisciplinar. E as disciplinas que estão nessa prova são Geografia, História e Ciências. Eu e a professora Vanessa preparamos essa verificação com muito carinho para vocês. Acompanhem a leitura comigo. Então vamos lá, turma, verificação de aprendizagem bimestral. Essa é a nossa verificação interdisciplinar com os seguintes componentes curriculares: Ciências, Geografia e História. Tem um recadinho aqui para vocês, escrito o seguinte: Olá, crianças! Hoje é o dia de fazermos nossa verificação interdisciplinar. Nesse bimestre, aprendemos muitas coisas legais e agora chegou a hora de você nos mostrar o que aprendeu. Temos certeza que você irá acertar tudo. Boa verificação. Questão número 1. Em História e Geografia, vimos que no ano de 1500, os portugueses chegaram às terras que hoje formam o Brasil e tiveram seu primeiro contato com os povos indígenas que já habitavam esse território. Questão A. Assinale com um X as alternativas corretas a seguir, ou seja, mais de uma alternativa, de acordo com seus conhecimentos adquiridos nas aulas. O contato entre portugueses e indígenas gerou melhoria na vida dos indígenas? Aumentou a população portuguesa? O extermínio de vários grupos indígenas? Diminuição das tradições indígenas. Então, vocês vão marcar nessa letra A o que gerou, O que esse contato entre portugueses e indígenas gerou. Aí vocês têm algumas alternativas corretas, não é apenas uma alternativa aqui, ok? Letra B. Pinte a resposta correta. Eram características dos povos indígenas nativos do Brasil na chegada dos povos portugueses. Então, aqui, vocês vão pintar apenas uma resposta correta. Um quadradinho desses aqui que contém a resposta correta. Está perguntando as características dos povos indígenas nativos do Brasil. A obtenção de recursos por meio da caça, pesca e agricultura? A existência de apenas um grupo e de um idioma em todo o território brasileiro? A existência de grandes cidades com número alto de emprego ou a ausência de artesanato? Então, nessas alternativas aqui, qual delas que é a característica principal dos povos indígenas nativos do Brasil? Questão 2. Na questão 2, eu trago um trecho para vocês sobre a chegada dos povos africanos ao Brasil. E aqui uma foto, do porão dos navios. Os africanos foram trazidos do chamado continente negro para o Brasil em um fluxo de intensidade variável. Os cálculos sobre o número de pessoas transportadas como escravos variam muito. Estima-se que entre 1550 e 1855 entraram pelos portos brasileiros 4 milhões de escravos, na sua grande maioria jovens do sexo masculino, ou seja, eram jovens meninos que entraram, em sua grande maioria para trabalhar aqui no Brasil. Esse é um trecho de Boris Fausto, da História do Brasil, página 51. Sobre o transporte de pessoas africanas em viagens de navio, assinale V para as alternativas verdadeiras e F para as alternativas falsas. Então, aqui temos algumas alternativas. Vocês vão colocar V ou F. V para aquelas que forem verdadeiras e F para as que forem falsas. Os jovens africanos viajavam nos melhores navios e a viagem durava poucos dias. Parte da população africana viajou para o Brasil acreditando em melhores condições de vida, mas foram enganados e entregues ao porão dos navios. As condições da viagem eram as piores, não havia comida, água e muitos estavam expostos a doenças. Os porões eram altos e ventilados, então mesmo que a viagem durasse mais tempo, não era tão cansativo para os africanos. Então, vocês vão ler novamente essas alternativas e vão colocar verdadeiras ou falsas. Vocês vão observar este trecho,
o que foi estudado com vocês neste segundo bimestre e também podem observar essa foto aqui. Acredito que vocês conseguirão fazer essa questão aqui rapidinho, viu, turminha? Questão 3. Agora, leia o trecho sobre as formas de resistência à escravidão. Aqui tem um trecho de Roberto Catelli Jr., do livro História, Texto e Contexto. Então, vou ler para vocês esse trechinho. Nos mais de 300 anos de existência da escravidão africana na América e nos anos em que existiu a escravidão indígena, as populações escravizadas resistiram de diferentes formas ao processo de escravidão. Resistir, entretanto, não significa aqui suportar, mas sim lutar contra a dominação imposta, buscar a liberdade. Então, nós vimos também em nossas aulas, né? Nas aulas da professora Vanessa também, vocês viram que os povos africanos, assim como muitos indígenas, resistiram quanto ao processo de escravidão. E como forma de resistência à escravidão, muitos africanos fugiam para matas. Qual o nome dado às comunidades que eram formadas por pessoas que estavam na condição de escravo e que se libertavam do poder dos grandes senhores? Então, essas pessoas que fugiam, né, esses povos africanos que estavam em busca de resistência, né, de lutar por uma liberdade, eles formavam comunidades, né, nas matas, nas grandes florestas. Qual o nome dado para essas comunidades? Então, aqui vocês vão marcar um X para mim, tá bom? Tribos, grupos de escravos, aldeias ou quilombos. Vocês vão, então, marcar a alternativa correta. Questão 4. A questão 4 já é sobre a disciplina de ciências, tá bom? E aqui eu trago um dito popular, né? Aquelas frases que são ditas por pessoas mais antigas e que vai passando de geração em geração. Então, aqui tem um dito popular muito conhecido. Triste do bicho que o outro engole. Então, esse dito popular, ele tem muito a ver com um tema muito estudado, né, nos nossos conteúdos de ciências, da disciplina de ciências. Vocês vão circular para mim a alternativa correta. Qual é o nome desse tema? Qual é o tema que nós estudamos em ciências que tem muito a ver com esse trecho que eu coloquei aqui para vocês dentro do quadrinho? Triste do bicho que o outro engole. Tem a ver com energia nos ecossistemas? Tem a ver com decompositores? Tem a ver com cadeia alimentar ou com carnívoros? É um tema que nós estudamos em ciências, né? Até coloquei uma fotinha aqui para ilustrar o que esse trecho quer dizer. Vamos para a próxima questão. A questão 5. Então, a questão 5 também interligada, né, com a disciplina de geografia, que nós falamos sobre os indígenas, junto com ciências. Então, nós fizemos uma ligação entre esses dois conteúdos. Vamos lá. Os indígenas iniciaram a prática da caça de animais para sobreviver. Porém, é de costume deles retirar da natureza apenas o essencial. Infelizmente, os ecossistemas estão sendo prejudicados por vários problemas gerados principalmente pelo ser humano, como, por exemplo, a prática da caça ilegal e imoderada, que gera incapacitação da produção da espécie, pois a caça é maior e mais rápida do que o período necessário para o processo de reprodução, o que causa o desequilíbrio ecológico, que pode levar à extinção de vários animais. Então, nós vimos em geografia que os indígenas retiram muitos recursos da natureza, porém, eles tiram apenas aquilo que é essencial. Mas o homem não faz dessa forma. O homem vai retirando, vai prejudicando os ecossistemas, né? E causando muitos problemas na cadeia alimentar, que causam um desequilíbrio ecológico. Então, eu trouxe para vocês aqui um esquema. Tem uma foto aqui ao lado, né? E eu escrevi um pouquinho sobre ela. A onça-pintada é a espécie de felino que mais sofre com a caça ilegal. Centenas de onças são cruelmente caçadas. E após a leitura do trecho acima, né, que a gente fala sobre o desequilíbrio ecológico, sobre a caça ilegal, e observando essa ilustração aqui da cadeia alimentar,
pinte o quadrinho que apresenta a alternativa correta. Então, a partir do texto que eu li aqui e observando essa ilustração aqui ao lado, sabendo que a onça pintada é a espécie de felino, né, que é mais caçada, que é cruelmente caçada, vocês vão marcar para mim a alternativa correta. Com a diminuição da população de onças pintadas, o número de capivaras, que é o consumidor primário, também diminuirá, aumentando a quantidade de produtores. Então, essa alternativa diz o seguinte, que se não tem onça pintada, que é o consumidor secundário, a capivara, por ser o consumidor primário, também vai diminuir e vai aumentar a quantidade de produtores, a quantidade de capim que essa capivara come. A segunda alternativa traz o seguinte: a diminuição da população de onças pintadas acarreta o aumento da população de capivaras, levando-as a destruir muitas plantações na zona rural e urbana. Essa alternativa já fala o contrário, que com a diminuição de onças, o número de capivaras vai aumentar e vai destruir muitas plantações, porque a capivara se alimenta de produtores, né, de capim, de plantações. Então, se aumenta o número de capivaras, destrói os produtores, né? Destrói muitas plantações. Isso aí também causa um desequilíbrio. Então, é basicamente isso que está falando nessa segunda alternativa. Vocês vão analisar novamente o trecho aqui em cima e essa possibilidade com a diminuição da onça pintada e vão pintar aqui para mim qual é o quadrinho que apresenta a alternativa correta. A questão 6 é a nossa última questão dessa verificação de aprendizagem, né? Dessa verificação bimestral. E ela é sobre teias alimentares. Então, eu trouxe um esquema. Esse esquema está escrito e ilustrado para vocês, para facilitar aí para vocês, viu? Está dizendo o seguinte: sobre teias alimentares, analise o esquema. Em um ecossistema, um sapo alimenta-se de grilo, que por sua vez alimenta-se de vegetais. Então, eu ilustrei aqui para vocês. O sapo se alimenta de grilo e o grilo se alimenta aqui, né, dos produtores, de capim, dos vegetais aqui. O sapo, posteriormente, serve de alimento para uma cobra, que se torna a presa de um gavião. Além da cobra, o gavião também se alimenta nesse ecossistema de pássaros herbívoros. Então, eu também trouxe essa cadeia alimentar aqui. Então, aqui nós formamos uma teia alimentar. Tudo bem, turminha? Misturando e entrelaçando duas cadeias alimentares. Baseando-se nessa descrição, marque com o X a alternativa que indica os dois níveis tróficos ocupados pelo gavião nesse ecossistema. Lembre-se, o consumidor primário se alimenta dos produtores. Então, vamos lá. Letra A, consumidor primário e secundário. Letra B, consumidor secundário e terciário. Letra C, consumidor primário e quaternário. Letra D, consumidor secundário e quaternário. Então, vocês vão observar a posição que esse gavião está aqui, tá? E vão ver de acordo com a seta. Lembrando que a gente começa a contar a partir do primeiro consumidor. Então, se o pássaro aqui é o consumidor primário e o grilo aqui, ele também é o consumidor primário, vocês vão começar a contar a posição do gavião a partir do primeiro animal, viu? Então, consumidor primário, secundário e o passarinho aqui é o consumidor primário. Então, vocês vão ver o gavião nessas duas cadeias que estão mostrando aqui para vocês, qual é a posição que ele ocupa nas duas, tá? Nessa primeira aqui, com o grilo, sapo e cobra, ele ocupa uma posição, e aqui, com o passarinho, ele ocupa uma outra posição. Então, vocês vão marcar com o X a alternativa correta que mostra esses dois níveis ocupados pelo gavião. Tudo bem, turminha? Então é isso, pessoal. Desejo a vocês uma boa verificação e até o nosso próximo encontro. Um beijo!